Olá, pessoal. Hoje a gente finaliza o assunto sobre crescimento populacional e pandemia, e hoje também a gente finaliza as nossas aulas, né, da disciplina de tópicos atuais em ecologia. Estamos quase finalizando a nossa disciplina, né? E eu espero que até aqui vocês tenham conseguido aprender bastante coisa e tenham gostado também da disciplina. Então vamos continuar, né, a falar sobre o crescimento populacional e a pandemia. A gente tem dois tipos de crescimento populacional, que é o crescimento exponencial e o crescimento populacional logístico. O crescimento exponencial, que é o modelo mais simples de crescimento, né? Ele ocorre quando uma população ela vai se encontrar em condições ótimas, né, de crescimento. No ambiente em que ela está, tem recursos ilimitados, né, recursos abundantes para que essa população consiga se reproduzir e crescer. E isso resulta em uma taxa reprodutiva máxima, né? E uma mortalidade mínima. Vai ter uma taxa de reprodução muito alta e uma taxa de mortalidade mínima, porque os recursos que tem naquele ambiente que aquelas espécies estão são muito abundantes. Nessa situação, né, de crescimento exponencial, a taxa de crescimento intrínseco é máxima. Que, como eu já falei antes, essa taxa de crescimento intrínseco está relacionada à taxa de natalidade e à taxa de mortalidade. Esse modelo de crescimento exponencial ele vai assumir que não há limitações de recursos, né? E por isso, né, que a única coisa que vai afetar esse crescimento populacional é essa taxa intrínseca de crescimento. Se a gente for fazer um gráfico, né, do crescimento populacional exponencial, ao longo do tempo, né? A gente vai ter mais ou menos como esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês. Onde a gente vai ter, deixa eu ligar o apontador, o ponteiro. A gente vai ter mais ou menos uma curva parecida com essa, né? Uma curva em um formato como se fosse um J. E aí a gente pode partir desse modelo para compreender que o tamanho da população em qualquer instante, né, depende dessa taxa de crescimento intrínseco e do tamanho da população naquele instante. Assim, né, em condições ótimas, quanto maior for o tamanho daquela população, mais ela cresce. Mas aí o que isso tem a ver, né, com o Covid-19? Se a gente olhar, né, esse gráfico aqui do crescimento da Covid-19, esse gráfico é bem no iniciozinho da pandemia, lá em 2020, a gente vai ver, né, que o Covid-19 ele tem um aumento exponencial, né, ao longo do tempo. A curva do aumento aqui desse Covid-19, ela é bem parecida com a curva desse crescimento exponencial. E o crescimento exponencial, ele é dito como um processo multiplicativo, né? Um crescimento multiplicativo, onde um indivíduo ele vai se reproduzir, vai gerar dois novos indivíduos. Esses dois novos indivíduos também vão se reproduzir, cada um gerando dois novos indivíduos, e agora a gente vai ter 4 indivíduos, e assim sucessivamente, né? Até aumentar a população, né? E até aqui mesmo a gente consegue ver essa curva, esse modelo de curva exponencial em forma de J, né? Aqui está mais ao contrário, mas se a gente conseguisse espelhar esse gráfico, a gente conseguiria ver direitinho essa curva exponencial. E também a gente tem que entender que os indivíduos que já se reproduziram, eles vão continuar na população. Então a gente tem que levar em conta isso, que esses indivíduos que vão dar origem a novos indivíduos também vão continuar na população, ou seja, as taxas de mortalidade são mínimas. E pode ser
que um desses indivíduos, né, que seja mais frágil, não consiga, né, se reproduzir pelo menos 2 vezes, dando origem a 2 novos indivíduos. E isso vai alterar a velocidade do crescimento, né, da população, mas acaba que não vai alterar esse padrão geral de crescimento exponencial das populações. E aí, quando a gente pensa, né, nas doenças infecto-contagiosas, a situação é muito parecida, né? É muito similar. Por exemplo, se uma pessoa infectada infecta pelo menos 2 ou mais pessoas, e essas 2 novas pessoas infectadas vão infectar 2 ou mais pessoas também, a gente vai ter no tempo 3 9 pessoas infectadas. Então, também é um modelo de crescimento exponencial. Quanto maior o número de pessoas infectadas, mais essas pessoas vão infectar outras pessoas. Daí a importância, né, de reduzir ao máximo, né, essas possibilidades de transmissão entre essas pessoas. Porque quanto mais eu tenho pessoas infectadas, mais essas pessoas vão transmitir para outras pessoas, e aí esse crescimento, essa curva de crescimento vai tender só a aumentar ao longo do tempo. Já no modelo de crescimento populacional logístico, né, as populações que estão em crescimento, em algum momento, né, elas vão encontrar um limite ambiental, né, um limite de recursos. E isso vai causar ali uma diminuição ou uma estabilização do crescimento dessas populações, né? Nesse modelo de crescimento logístico, a população em crescimento ela vai encontrar a capacidade de suporte no meio, né? Que é dita como K. E as taxas de crescimento populacional per capita, elas vão se tornando menores e menores à medida que o tamanho da população vai se aproximando do máximo, né, imposto pelos limites do ambiente. Esse modelo a curva desse modelo de crescimento logístico, ela é produzida em forma de S, né? Primeiramente, se a gente observar, a gente tem um crescimento exponencial, né? A curva em forma de J, e chega em um certo momento que essa população vai encontrar, né, os limites ambientais, e a curva vai formando como se fosse um S, vai se estabilizando e tende a diminuir. O crescimento populacional ele vai tender a diminuir. E isso, pessoal, é o que a gente viu, né, com a Covid-19, principalmente mais recentemente, né, onde a curva, né, de pessoas infectadas, ela começou a se estabilizar e diminuiu muito, né. A gente teve um crescimento exponencial no começo, né, e depois a gente teve uma estabilização. Bem mais complicado, né, a gente discutir o que causou, né, essa estabilização na curva de crescimento do Covid-19. A gente vai discutir isso nas próximas aulas. Pode ser, por exemplo, por causa dos limites ambientais, né? Por causa das barreiras, né, que a gente impôs para acessar essa transmissão entre as pessoas, barreiras físicas, né, como máscara, evitar mais contato físico entre as pessoas, e também a vacinação. E, por exemplo, também as taxas de imunização, né, de imunidade que as pessoas vão adquirindo ao longo do tempo, seja por conta das vacinas ou também seja porque entraram em contato com esses vírus, tudo isso vai contribuir para essa estabilização. Então, é isso, pessoal. Nós finalizamos agora o nosso assunto sobre crescimento populacional e pandemia, e com este vídeo e com os demais vídeos disponíveis na semana anterior lá no Moodle, vocês vão
responder a atividade que também está disponível lá no Moodle.